Interimo ad apparitorime, ameno, ameno, latiremo, ameno. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Terceiro Milênio traz um tema interessante que é sobre os animais. Afinal, os animais têm alma? Possuem mediunidade? O processo reencarnatório é igual ao nosso, os dos seres humanos? E o que é terapia assistida por animais? Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre animais na visão espírita, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, médico veterinário, Rafael Mondadori. Rafael, que alegria e prazer de receber o Terceiro Milênio. Querido amigo Madeira, telespectadores, muito obrigado pelo convite. E realmente para mim é um grande prazer poder estar aqui, porque eu vou falar das duas coisas que são muito apaixonantes para mim, que é a minha profissão e a doutrina espírita, que é a doutrina que eu uso para me guiar no caminho. Então realmente assim, para mim é um grande prazer poder estar aqui e dividir um pouco do que nós estudamos. A alegria também é toda nossa. Afinal, há muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos. Animais têm alma? Pois é, Madeira, isso aí realmente assim, e também existem, sobre essa pergunta também não existe uma única resposta, não só para essa como para várias outras. Então eu acho que é importante nós falarmos para o nosso telespectador que as informações que nós compilamos para trazer para cá são informações que têm a chancela da Federação Espírita, que é o nosso órgão unificador, ou seja, não são informações aleatórias, são informações que é o que a doutrina espírita acredita e crê e trabalha sobre elas. Então a pergunta: animais têm alma? Antes da gente responder essa pergunta, a gente tem o que é alma? Então esse é um ponto muito importante também. Se nós formos pensar em alma como espírito para nós espíritas, os animais ainda não chegaram lá. Mas nós temos que pensar que nós humanos somos preenchidos por dois princípios básicos. O princípio vital, que é esse fluido que mantém o nosso corpo vivo, e o princípio inteligente, que no nosso caso é o nosso espírito, a nossa alma. Os animais também têm esse fluido, esse princípio inteligente. Isso existe. Então, os animais, sim, nessa acepção, têm alma. Objetivamente, essa é a resposta. Agora, eles têm uma alma que a gente poderia dizer num estágio embrionário. Ainda não é uma alma humana, não pertence ainda à nossa categoria de humanos, porque isso é uma questão evolutiva. Nós todos que somos humanos hoje, nós já passamos por isso. Nós passamos primeiro e isso volto a dizer, isso está escrito tanto nos 5 livros de Kardec quanto em outros livros espíritas. Nós passamos pelos 3 reinos antes de nos tornarmos humanos. Então nós primeiro passamos pelo reino mineral, o princípio inteligente esse passou por esse reino mineral, onde ele começa a experimentar as primeiras, a força mecânica, simplesmente de expansão, que é o que a gente vê no calor, as coisas se expandem, no frio diminui. Logo em seguida pelo reino vegetal, onde experimentou a vitalidade, a vida em si. E aí depois passa pelo reino animal, onde a gente entra na questão instintual, que nós como humanos temos muito também, temos muito essa questão instintual. E depois vem a questão do reino hominal. Esse reino hominal, que é o nosso reino, ele já passou por essas fases. E qual é a diferença básica? Nós, como humanos, nós temos consciência do futuro e temos consciência do nosso passado.
Enquanto encarnados, nós temos a consciência do nosso passado dessa encarnação. Mas, sabendo que somos espíritos eternos, nós realmente vamos ter essa consciência quando nos for dado essa visão maior no momento do nosso desencarne. Então, os animais têm alma, sim, porém, não é uma alma como a nossa. Claro. Nos animais, nós temos muita coisa dos animais, como, por exemplo, a questão do instinto, que isso existe muito em nós, e conforme nós vamos evoluindo, esse instinto vai diminuindo de força, isso também está escrito na literatura espírita. Nós temos o sentido de paternidade e maternidade, isso também vem dos animais. O amor conjugal, que é a questão mais espiritual do par, também vem dos animais. A questão da imitação, a criança, ela aprende imitando o pai. Com certeza. E isso também é dos animais. Então, isso que eu estou colocando são formas de provar, teorizar sobre que assim é que as coisas funcionam, porque a nossa doutrina é a doutrina da razão. Então não é assim porque fulano ou beltrano querem que seja, é porque a nossa razão diz que é assim. Perfeito. E na questão da mediunidade, os animais possuem mediunidade? Pois é. Se nós pegarmos a acepção mediunidade como a questão do ser humano, o humano médium, ele transmitiu uma mensagem, isso os animais não têm, porque eles não têm a inteligência para transmitir isso. Então, porque nós como médiums, independente do tipo de mediunidade, porque todos nós somos, nós temos que ter capacidade de processar intelectualmente uma informação. E os animais isso eles ainda não têm. Agora, eles têm o princípio vital e o princípio inteligente. Então, um espírito pode se fazer visível por um animal. Um espírito pode usar desse princípio vital, desse ectoplasma do animal, para, por exemplo, provocar um efeito físico, seja bater uma porta, seja movimentar uma mesa. Isso o espírito pode fazer, mas que fique bem claro, o animal aí, ele não existe a interferência dele. Claro. Ele é simplesmente um instrumento inerte dentro desse processo. A inteligência é humana. Então por isso que muitas vezes os animais acoam meio que para o nada, um cão acoa meio para o nada. Não é que ele pode estar visualizando alguma coisa, mas ele não tem capacidade de processar essa informação. Um fato relatar se ele não tem a inteligência. Isso, é exatamente isso. É bem por aí. E os animais evoluem, ou seja, existe estágio evolutivo entre os animais? Existe sim. Existem diversos sinais que nos dizem isso. O primeiro é a questão, não diria o primeiro, mas um desses sinais é a questão dos animais viverem em sociedade. A gente pode ver alguns animais, como por exemplo os felinos de uma maneira geral, tanto os felinos domésticos quanto os felinos selvagens, eles são seres solitários por natureza. Diferente, por exemplo, do cão. O cão, ele precisa estar em matilha, mesmo quando ele está conosco. Quando o cão mora na nossa casa, ele tem que identificar quem é o alfa, o líder da sua matilha, e isso nos felinos não existe. O felino, ele tem o provedor por um período, mas por isso que o pessoal diz muito que os gatos são mais livres, são menos dependentes. Então isso é um sinal claro. Então nós teríamos, e além disso, nós estamos falando de animais mamíferos, que são os animais mais evoluídos. Mas aí se nós formos voltar para aves, para répteis, nós vamos retornando na escala evolutiva. Então, por exemplo, um réptil um anfíbio é menos evoluído que o réptil, dentro dessa linha de raciocínio, certo, de chegar ao ser hominal no final. Depois a ave, e depois o peixe antes ainda, e depois os mamíferos. E dentro dos mamíferos nós temos essas diversas linhas também.
E no mundo espiritual existem animais? Eu acho que disso nós não temos dúvida. Não. Quem já leu um livro espírita sabe. Principalmente o livro ali, O Nosso Lar. Exatamente isso. E agora com filmes e etc. Então, eu acho que e os animais no mundo espiritual, pelo que se tem acesso na literatura espírita, os animais eles são utilizados para mesma função que nós, tanto para a companhia, para o prazer de estar com os animais, quanto para a defesa, porque existem relatos do uso de animais para defesa, de animais para transporte, puxando carros e etc., e cães de defesa. Isso existe N relatos de diversas fontes, que é outra vertente da nossa doutrina. Diversas fontes dizem a mesma coisa, portanto, aquilo é verdade, não tem como não ser. E o processo reencarnatório é igual ao nosso, dos seres humanos, o processo reencarnatório dos animais? Bom, isso, pelo que eu comentei antes, que os animais, esse princípio inteligente, essa inteligência embrionária, esse espírito embrionário, ele não tem essa visão, essa noção de passado e futuro. O processo reencarnatório não é igual ao nosso ainda digo porque vai evoluir. Eles têm um estágio de espírito errante ou princípio inteligente errante e retornam rápido. Eles não permanecem muito tempo no mundo espiritual, porque as ferramentas necessárias para a evolução deles, assim como para a nossa, estão aqui. Para eles mais do que para nós. Porque os animais, como ainda estão numa fase evolutiva inferior à nossa, eles ainda têm esse ponto. Rafael, a Índia é um país de tradição milenar, a qual eles têm como base também a reencarnação. Isso. Mas a população lá também admite a metempsicose, ou seja, a alma ela pode animar sucessivamente variados corpos de homens, animais e vegetais. Aí eu te pergunto, pode o homem reencarnar numa vaca, num cachorro, numa girafa, numa cobra e vice-versa? Bom, mais uma vez retomando os princípios básicos da nossa doutrina. Vários livros da nossa doutrina nos deixam claro que nós podemos no máximo estacionar nossa evolução, nunca retornar, nunca regredir na nossa evolução. Nós estamos todos aqui para tentar subir a escada, né? Descer a escada não nos é permitido. Então, diante desse conceito e avaliando pelo prisma de que nós já passamos por esse nível, essa categoria, nós não podemos reencarnar como um animal, porque nós teríamos características muito distintas. E eu falo nós, e nós que vivemos num planeta de provas e expiações, que já é um passo mais longe de um planeta, por exemplo, um planeta primitivo onde nós já tivemos, um planeta mais materializado, ou se nós formos pensar no nosso planeta Terra, que hoje está no outro processo, mas no nosso planeta que já foi um planeta primitivo. Aquela história do homem das cavernas, que a inteligência era muito embrionária. Mesmo aquele homem, ele já não pode mais retornar a um animal, não tem mais como. Então não é possível, dentro do que nós acreditamos, dentro da nossa doutrina, nós retornarmos a encarnar, a animar o corpo de um animal. Porque tu imagina, vamos pegar os exemplos que tu disse, uma vaca com uma inteligência humana, a gente não consegue, e a gente não vê por aí na rua. É muito engraçado mesmo, né? Rafael,
tu como médico veterinário, espírita, como tu vê essa questão das pessoas querendo humanizar os animais? Chega até o ponto, né, de tratar os animais como se fossem seres humanos. E há situações que colocam os animais em situações até mais importantes que os próprios seres humanos. Como tu vê essa questão das pessoas querer humanizar os animais? Bom, a gente pode abordar esse tema de diversos aspectos. O primeiro aspecto que eu acho que é importante é nós olharmos do aspecto do animal. Ele, por tudo que nós falamos, nós não podemos querer tratá-lo como um ser humano, porque ele de fato não o é. Porque no momento que nós tratamos um animal como um ser humano, nós passamos a exigir dele comportamentos humanos, e que ele é incapaz de nos dar. Então esse é um ponto, é contra a natureza, que é perfeita, nós queremos tratar um animal como um ser humano. Isso fique bem claro, não quer dizer que os animais são sencientes, ou seja, eles sentem dor, eles sofrem, eles têm uma capacidade intelectual embrionária, isso tudo tem que ser considerado por nós. Mas daí a nós tratá-los como humanos, isso não, porque o instinto deles é mais forte que o nosso. Então nós temos que entender que muitas vezes o comportamento do animal, nós estamos maltratando um animal quando nós queremos tratá-lo como humano. E isso é algo que muitas vezes é difícil de nós explicarmos isso. A nossa sociedade está ficando cada vez mais com esse ponto. E aí vem um outro lado de nós olharmos. O porquê disso? Por que muitas vezes os humanos preferem ter cachorro do que ter um filho? Que isso acontece. Preferem despender enormes recursos financeiros com um animal do que com um ser humano. Isso é psicologicamente explicável, porque o animal, e isso a gente escuta muitas vezes das pessoas que dão esse valor para os animais. Eu prefiro um cachorro que não me dá incômodo. Isso. Eu quero sair, eu deixo em casa, se ele sofre, tudo bem, mas não vai no conselho tutelar, eu não vou ter essa responsabilidade. Então, quase que um comodismo para eu suprir uma carência emocional minha, eu utilizo esse animal para suprir essa carência emocional, porque eu não tenho estrutura, muitas vezes psicológica, de buscar um outro caminho. Não que isso seja a regra, mas que isso acontece. Então, esses dois pontos nos levam a pensar que não se deve tratar os animais. Nós precisamos conhecer uma ciência chamada etologia, que explica o comportamento dos animais. Então, por que às vezes o animal pega e o cachorrinho faz cocô num canto da casa que ele nunca faz, ou sobe na cama e faz xixi no travesseiro do dono? Aquilo ali ele está dando um sinal. Mas eu trato tão bem, não sei o quê. E não adianta bater, não é isso. Então a gente tem que conhecer etologia para poder trabalhar melhor com os animais. Nele no lugar dele e nós no nosso lugar. Porque senão confunde os papéis e aí causa sofrimento no animal. Temos que tratar os animais com amor, com carinho, atenção, mas como eles sendo animais. Exatamente isso. Esse é o ponto. Rafael, vou te fazer assim duas perguntas em uma só. Como tu vê a questão da agressividade dos animais para com os homens e também os homens, o ser humano maltratando os animais? Como tu vê essas duas questões? Ótimo. A primeira questão do maltrato do ser humano com o animal é um ponto importante até para nós olharmos a evolução da nossa sociedade. Alguns maus tratos que eram aceitos algumas atitudes, não vamos falar maus tratos, algumas atitudes que eram aceitas pela sociedade alguns anos atrás, hoje não o são mais, em relação a causar dor nos animais. Então, isso mostra que a nossa sociedade está evoluindo. O respeito pelos animais, de um modo geral, está evoluindo. Só que muitas vezes a gente passa uma barreira onde se coloca um animal acima do ser humano. E isso é algo problemático, e que é tão problemático quanto o maltrato dos animais.
Porque na veterinária, muitas vezes, a gente está perante uma situação dessas, uma situação de saúde pública, onde se tem um animal com uma doença que é passível de ser transmitida para o homem e essa doença não tem cura. O que se tem que fazer com esse animal? Esse animal tem que ser eutanasiado. Ele tem que ser, ou seja, ele tem que ser, eu não gosto de usar o termo sacrificado, porque é um termo, mas existem técnicas veterinárias, inclusive prescritas, que se o animal ele é submetido a um procedimento em que ele vai morrer sem sofrimento. Certo. Porque isso em detrimento da saúde do homem. Então, o maltrato do homem em relação ao animal mostra um atraso, isso não tenha dúvida. As pessoas que não se compadecem do sofrimento animal são pessoas, como é que vai se compadecer um animal que muitas vezes é indefeso? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Também. Porque não são humanos, são animais, mas nós precisamos respeitá-los. E isso é uma linha hoje de trabalho muito grande, inclusive científica na veterinária, que é o bem-estar animal. E, além disso, a gente pensa, puxa, por que Deus permitiu que os animais que não têm karma, porque eles não têm como nós ainda, eles não adquiriram débitos para saudar, por que eles sofrem? Isso é algo que nós, voltando para nós como humanos, a gente vê que é o ponto que nós temos que nos cuidar. Os animais estão ali como instrumentos da nossa evolução. Isso. E o outro lado, que é a agressividade do animal para conosco, muitas vezes é devido ao fato de nós estarmos tratando ele como humano. Muitas vezes é devido ao fato dos maus tratos, porque qual é o nosso instinto? Se eu te der um soco na cara agora, qual vai ser teu instinto? A reação é é proporcional. Isso é instinto, o animal tem isso também. Então, ou é isso, ou a gente está fazendo algo que a gente não sabe que está agredindo esse animal. Então, esse ponto é o que leva muitas vezes o animal a nos agredir. É querer tratá-lo como humano ou o instinto de sobrevivência dele. E o que é TAA, ou seja, terapia assistida por animais? O que é essa terapia? Olha, eu acho que esse também é um dos grandes exemplos de que hoje já tem N trabalhos científicos comprovando de como, por exemplo, a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, ajuda principalmente a pessoas com problema mental, com problemas motores, dá um apoio muito grande pela união. A pet terapia, que existe principalmente em hospitais, que existe principalmente em asilos, aquilo ali mostra claramente a importância da relação humano-animal. Que aquilo ali, aquelas pessoas que muitas vezes estão sem vitalidade, deprimidas, aquele animalzinho chega, porque o animalzinho ele vive o agora só. Então ele chega e revive, reenergiza aquela pessoa. Aquele companheirismo, aquela amizade que muitas vezes a pessoa já está cansada de receber reveses da vida e ali ela vê uma nova oportunidade de um ser vivo dando atenção para ela. Então, sem dúvida, psicologicamente isso aí é algo que tem acrescentado muito, muito para as pessoas. E é um papel importante dos animais na nossa evolução, é um demonstrativo disso, que nos demonstra claro. E a gente tem visto pelos meios de comunicação, né, essa terapia, os programas de televisão têm mostrado, né, o quanto isso tem sido útil para o ser humano. E inclusive as nossas leis apoiam isso. Por exemplo, cão-guia. Se a gente vai ver a proibida entrada de animais, exceto cães e guia. É isso mesmo. E isso também são coisas que mostra o quanto esses animais nos apoiam, o quanto nós precisamos dele para a nossa evolução e eles da nossa. Porque falando agora, comentei isso, eu lembrei de outra frase que está escrito literalmente, eu não vou lembrar em qual dos 5 livros de Kardec, que quando pergunta se animal pode retornar a ser, humano retornar a ser animal, etc. Kardec escreveu:
que a distância do animal para o homem é a mesma distância do homem para Deus. Então a gente pode ter uma noção com essa frase de quão longe os animais estão ainda de ser humanos. Claro. Mas nós precisamos de Deus para a nossa evolução, das leis divinas, da mesma forma que o animal precisa de nós. E nós precisamos do animal, por esses exemplos, como terapia assistida e etc. Existe cura espiritual para os animais? Os espíritos superiores, eles trabalham na saúde dos animais quando os animais estão doentes? Sem dúvida, visto que por isso que nós comentamos, os princípios que tem no animal são os mesmos que tem em nós. Então, por exemplo, quando eles vão trabalhar numa cura para nós, eles trabalham no nosso fluido vital, que é o que vem a ser o ectoplasma, o nosso perispírito. Então, a partir desse trabalho, isso os animais também têm, não da forma com que nós temos, não com esse nome de perispírito, mas eles têm esse corpo fluido também, e o que permite que os espíritos trabalhem em cima disso. Rafael, falar sobre os animais é muito bom. A gente ama os animais. É óbvio que poderíamos e gostaríamos de ter assim um outro espaço para a gente pudesse continuar nossa entrevista, mas pelo momento agradecemos a tua brilhante presença aqui abordando um tema tão importante sobre os animais. Nosso muito obrigado. Eu te agradeço muito, agradeço a todos os telespectadores e realmente para mim é um prazer muito grande poder falar desses temas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Informamos que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse ao nosso portal que você estará assistindo a um dos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire